Sim, não estou adulterando, não estou roubando, bela moça. E quando ele menos esperava essa atitude dele, derrubou. Vemos também outro homem na Bíblia, Saul. Saul foi um rei levantado por Deus, onde o povo de Israel queria um homem que representasse eles. E esse homem foi Saul. Saul desobedeceu. E a palavra de Deus diz que um espírito maligno se apoderou dele. Da parte de Deus, Deus permitiu, ele era atormentado. Nesse tempo, Saul tinha que esperar Samuel para queimar uma oferta a Deus. E naquele tempo, só os sacerdotes podiam fazer isso. E Saul era rei e tinha que esperar Samuel. E o povo falou assim: Saul, nós temos que queimar o holocausto a Deus, temos que fazer a nossa oferta a Deus. E ele: mas Samuel não está aí. Não, mas você é rei. O que é isso? Você é o cara. Você manda em Saul. Deixa de ser mané. Você é o bambambam. Aí não, é verdade, eu sou. Olha nas vestes, eu sou. E no momento que ele queimou a oferta no lugar do Samuel, Samuel chegou e falou: o Senhor te rejeitou hoje, porque desobedeceu a Deus. E a partir disso, a maldição entrou sobre a família dele. E Saul, se você for ver a genealogia de Jesus, era dele que era para vir a descendência de Jesus. Por causa de uma atitude errada dele, o nome dele, a descendência dele foi riscada. E Deus levantou Davi. Então você vê que uma oportunidade, um prego, que o diabo colocou. E a gente fala: mas algo sutil assim? Ele era rei. Mas o diabo, ele vai colocar o quê? Você lá em cima. Você é o melhor. Você é o bambambam. Vai chegar e falar: pastor, você prega. Fala: uau! Que tremendo! Quando você fala, até as gotículas da tua saliva tem unção. Ele fala assim: eu sou demais. Eu sou ninguém. Aí o princípio da queda. Por isso que aconteceu com Saul. E muitas vezes nós somos assim. Na escola nós queremos ser os melhores para quê? Para ter fama. Eu sou bambambam. Eu sou mais bonito. Eu sou o cara mais fortão. Eu sou o cara. Eu, na época que era jovem, eu costumo brincar com a minha esposa. Eu era um cara magro quando eu a conheci, 68 quilos. Eu lutava, e eu, na época que eu lutava, o que eu gostava de ser quando eu lutava? Melhor. Eu olhava para os caras maiores e falava assim: é isso que eu quero brigar. Eu quero mostrar que eu sou melhor. Isso que era para mim? Levantar o quê? Minha autoestima. Eu sou melhor, eu sou bambambam. Um dia eu levei um tiro a queima-roupa. Foi a última vez que me levantei. E dali em diante Deus começou a trabalhar na minha vida. Um tiro podia ter me matado, por causa de uma atitude minha que me achava melhor. O diabo me prendia nisso. Eu fazia isso para quê? Muitas vezes para me autovalorizar. Lembra que eu falei? O pretinho, desprezado da família. Não, aqui eu sou melhor. O diabo pega aquilo que é frustração na tua vida para ser um princípio de queda muitas vezes. Por isso nós temos que reconhecer as áreas, para que não seja porta, oportunidade de algo te derrubar. Por isso nós fizemos aquelas orações anteriores, porque é um princípio. É um princípio de Deus você se libertar de áreas na tua vida, porque isso é um momento onde o diabo pode te derrubar. E quais são os sintomas da operação maligna? Quais são esses sintomas? Uma pessoa doente tem sintomas, não tem? Tem, não tem? Tem. Na minha área isso aqui chama anamnese. Anamnese o que é? Quando você vai no médico e o médico ele pergunta para você: o que você está sentindo? Fala: estou sentindo dor de cabeça, mal-estar, uma dor na barriga. Aí o médico vai dar o diagnóstico. Não é assim? Não é assim que acontece?
Então eles chamaram amnésia. Então o espiritual também tem sintomas malignos. Mas fala, pô, mas eu vou estar doente? Às vezes sim. E alguma dessas doenças vai te levar à morte. E algumas dessas doenças vão te levar à destruição. Vai levar você à morte espiritual. Então, como eu falei, prisão ou amarra. Então, prisão o que é? A incapacidade de fazer aquilo que se deveria ser capaz de fazer. Ah, pô, mas o que é isso? É algo sutil assim? Então eu bebo, acho que eu posso fazer as coisas, isso me limita, me prende. Sim. O que nós damos ali? É a incapacidade. Incapacidade é quando você não é capaz de fazer algo. Como eu falei, é algo sutil. Quantas pessoas nós conhecemos que são presas em áreas que não conseguem perdoar alguém, não conseguem viver sem medo, pânico, depressão? Quantas pessoas são presas nisso? Ah, eu não perdoo, qual é o teu nome? Wellington. Eu não perdoo o Wellington porque ele... Não é Palmeiras não, né? Não. É palmeirense, eu gosto de Palmeiras, e uma vez lá no futebol ele machucou. Eu não perdoo esse cara. Ele não perdoou. Gera uma mágoa no meu coração. Isso vai gerando o quê? Ódio. Uma pessoa com ódio, o que ela faz? O que ela faz, uma pessoa com ódio? Vai dar um buquê de flor para ele? Vai? Não. É mais fácil ela pegar a urtiga do outro lado da rua ali, ó, e trazer aqui para ele. O que é o mal? Então, isso o que é? É uma prisão. Você vai ver anos amarrado com o sentimento de algo pequeno que ele não fez. Ele pode morrer e você anos guardando ódio dele. Isso é liberdade? Quantos de nós não nasceram, não crescemos ouvindo nossos pais falando mal dos nossos avós? Você viveu isso? Você já ouviu isso na tua casa? Claro, a nossa vida é uma desgraça, porque o nosso ancestral, o nosso avô, gastou tudo que tinha na esbórnia, não soube administrar o que tinha, e hoje nós vamos essa miséria por causa do teu avô. Você já ouviu isso? Agora para mim, por favor. Isso. Alguém já viveu isso dentro de casa? Quando eu cresci ouvindo isso. Meu avô, metade da minha cidade pertencia a ele. Metade das terras da minha cidade pertencia a ele. E ele durante anos gastou com prostitutas, com outras famílias. E quando eu não cresci nessa família rica. Eu cresci numa família destruída, falida. E eu cresci com a minha mãe, amaldiçoou a vida do meu avô, que fez ela perder tudo. E eu já cresci com ódio do meu avô, porque meu avô havia perdido tudo de algo que nem nunca eu havia colocado a mão. Depois de anos, e anos, e anos, depois de quase 28 anos, eu consegui perdoar meu avô. Um sentimento do que não foi gerado em mim, foi implantado por um sentimento. Quantos já viveram isso em casa? Você já tomou a bronca da tua mãe porque teu pai bateu nela? Ou vice-versa? Ou você tem ódio da tua mãe porque talvez tua mãe largou teu pai e foi morar com outra pessoa? Quantas famílias nós vemos assim? Presas no ódio. Isso talvez você leve para a tua vida toda, se você não conseguir se libertar. Uma prisão sutil. Você conhece alguma pessoa assim? Alguém conhece alguém assim? Você é uma pessoa assim, presa num sentimento? Você já viu a guerra que tem entre os Estados Unidos e o pessoal do Talibã? Vocês já viram isso? Vocês já viram? Alguém já viu isso? Só vocês? Morreram lá não sei quantas mil pessoas das Torres Gêmeas que caíram lá nos Estados Unidos, 11 de setembro. Vocês já viram isso? Depois de anos mataram Bin Laden. Mas o povo americano foi motivado ao quê? Um sentimento de amor por ele? Foi? Não. De ódio.
Mas se você for ver a história disso, quem ensinou o Talibã a lutar? Quem vendeu armas para o Talibã? Os Estados Unidos. Isso a história não conta. Eles geraram o inimigo deles. Depois odiaram. Sentimento que até hoje são presos, amargurados. E às vezes nós vemos isso. Você às vezes não consegue olhar para uma pessoa na escola, porque um dia ela fez algo para você. E até hoje você está segurando essa pessoa, a vida dela, através de um sentimento. Outro exemplo é a compulsão. É fazer aquilo que não se quer fazer. Por exemplo, xingar, brigar, roubar, prostituir-se. Às vezes tem pessoas que têm compulsão por coisas. Tem pessoas que você vai conversar com ela de 10 palavras, 9 é palavrão. Eu lembro uma vez nós tivemos um problema com o rapaz no nosso andar de cima, conversando com ele de quase 20 palavras que ele falou, 90% delas era palavrão. Eu não sei se você sabe, quando você invoca um palavrão desse, você está chamando um demônio para vir para a tua vida. Cada palavra que você chama, você fala, você está invocando um demônio. Porque lá no terreiro de Umbanda, eles se cumprimentam por palavrões. Eles chamam por nomes chulos. Então quando você fala isso, você está invocando para a tua vida. E às vezes você faz isso sutilmente. Às vezes você, como eu, era uma pessoa que adorava brigar. O que é isso? Se você for estudar a história das artes marciais, as orientais, cada uma delas é dada a um ser sobrenatural, um animal, que dá a divindade a um Deus. Um sutil. E eu, quando era criança, minha mãe queria tirar a minha agressividade e botou a fazer artes marciais. Eu fiz Kung Fu, fiz Karatê, não estava bom, fui fazer contato total, que hoje vale tudo, né? Na minha época era contato total. Tudo coisas demoníacas. Você controla a dor, consegue suportar a dor, isso é demônio. Que ensina você a lidar com os sentimentos de dor. É isso que eu aprendi. Olha isso. Jesus. Roubar. Muitas pessoas roubam por natureza. Sutil. Quantos já foram no mercado aqui? Quantos? Quantos? Quantos já chegaram no mercado, foram lá na banca de frutas? Deixa eu experimentar essa. Geralmente o pessoal pega, né? Aquela mexa preta lá, como chama? Mexa, eu acho, né? Mexa. Quantos pegam lá? Deixa eu experimentar. Vai lá, experimenta. Ah, é boa. Quantos já fizeram isso ou fazem isso? Oi? Não entendi. Uva. Quantos vai lá? Ah, deixa eu experimentar essa. Quantos experimentam? Quantos já fizeram isso? O que é isso? O que é isso? Sei lavar. Isso é roubo, além de ser porquice por lavou. Isso é roubo. Imagina se 2.000 pessoas tiverem o mesmo hábito que você e fazer isso na banca da fruta lá dentro do mercado. O que o cara vai vender? Isso é roubo. Pô, mas pegar uma frutinha lá que mal tem. Lembra que eu falei que o diabo sempre fala, nada a ver? Nada a ver nada. Se fosse duas, você ia fazer o quê? Ô querido, paga aquela meia dúzia de uva que você comeu lá no caixa. Porque saiu do meu bolso. Isso é roubo. Sutil. Eu lembro uma vez quando eu fui na feira com a minha esposa, onde nós moramos agora em Guarulhos, e a moça estava vendendo uva, como chama aquilo, cara? Tangerina? Mexerica. Minha filha fala tangerina. E todo mundo comia, as pessoas abriam ali, aí eu falei, essa mexerica é boa, moça? É ótima. Você não experimentou? Eu falei, não, se você não me oferecer, eu não vou experimentar, não é meu? Isso é meu, se eu pagar. Então ninguém me dá o direito de eu pegar uma fruta tua e abrir e sair dando para as pessoas. É teu, não é meu? Aí ela olhou para mim e falou assim, nossa, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Eu falei, imagina se todos da feira fazerem isso na tua banca, o que você vai vender? Ela, é verdade. Então, você tem que me oferecer. Eu só posso experimentar se você me oferecer. Aí ela ofereceu, eu experimentei e falei, bom, eu vou levar. Aí a moça parou e pensou assim, nossa, esse cara deve ser doido.
Ninguém faz isso no dia de hoje. Porque eu tenho um princípio, não é meu, eu não levo. Se eu chegar a pegar 50 reais aqui, que eu achei algo louvável, né? Uma moça achou 1,25. 1,25. Já passou para R$1. Chegou, o pastor está aqui, ó. Achei lá. Não é meu. Ela podia fazer o quê? Se fosse você ia fazer o quê? Não sou claro. O que você ia fazer? Era essa a tua atitude? O que é isso? Pô, mas bobo de quem perdeu. Mas se nós estamos num grupo aqui, alguém perdeu. E o que seria louvável? Meus queridos, alguém perdeu no 25? Ah, eu perdi. Oi? Pode procurar. Depois procura o pastor. Ah, eu perdi. Por que nós falamos isso? Porque o diabo é sutil. Ele te amarra em coisas sutis. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer um evento, uma comunidade. Eu saí de lá horrorizado. Porque crianças de 7, 8 anos estavam lá, nós estávamos evangelizando dentro de uma favela. E fizemos lá uma brincadeira onde nós dávamos lá R$4 para cada criança. E tinha uma banca de comida, uma banca de roupa, a igreja para ofertar, o banco e o mendigo. E aí falamos, olha, nós damos R$4 para você, e cada roupa ali custava R$2. Então não vai ter pessoas nas bancas, no banco, nem na igreja. E já tínhamos ensinado eles a dar oferta, o dízimo. Vamos dar aqui, R$4 para cada um. Aí tinha crianças que ia lá, botava R$2, a outra ia lá, pegava, ia lá comprar outra coisa. Chegou uma hora que a banca esvaziou. Aí eu falei, legal, vamos contar quanto vocês economizaram. Aí minhas filhas estavam lá, aí eu falei assim, eu dei o dízimo, na igreja eu só tinha o dízimo das duas, né? Que elas colocaram o dízimo das duas. Aí eu falei assim, eu economizei no banco R$2, o que você comprou? Eu falei, nada, economizei. E aí o resto das crianças? Tio, eu comprei 5 blusas, comprei isso, comprei aquilo. Eu falei, mas com R$4, como é que você fez? Eu vi que não tinha ninguém lá, peguei. Eu falei, mas isso não é roubo? Azar dele, não tomou conta do que é dele. Então roubei. Roubei, agora é meu. Eu falei, mas você roubou? Isso é normal? Tio, roubou, a gente pega. Aí eu falei, nossa, mas quem que deu coisa pro mendigo? Tio, eu roubei lá e levei pra ele. Eu falei, você pegava o amaldiçoado e amaldiçoou a vida do mendigo? Pô, tio, mas que mal tem? Falei, tem mal. Muito mal, porque não é nosso. Mas o que eu vi nessas crianças? Algo sutil que aprenderam com os pais. E o que é isso? Prisão. E o pior, hereditário. Veio dos pais. Então, como eu falei, é algo sutil. É muito sutil. Às vezes você vê pessoas se prostituindo com desejo, com aquela coisa de se prostituir porque se sente desejada. E a única maneira que ela se sente alguém é quando as pessoas desejam ela. O diabo usa isso. Lucas 8:29 diz assim, vemos, era impelido pelo demônio para o deserto. Um jovem, que muitas vezes o diabo tomava posse do corpo dele e o lançava, levava para o deserto. Então, às vezes, o que faz isso com você nessa confusão? Quem faz isso com você? O diabo. Em coisas sutis, como nós vimos. Coisas sutis te prendem. Então, comportamento irracional. Qualquer forma de comportamento irracional que foge à razão do ser humano. Isso também pode ser uma prisão. Exemplo, uma tendência para o suicídio. Quantos já viveram isso dentro de casa? Ou quantos já tentaram fazer isso? Quantos? Eu já diversas vezes, antes de me converter, pensava numa maneira mais fácil e indolor de morrer. Incrível que pareça, eu já estudei todas as maneiras possíveis e improváveis de morrer. E sem sentir dor. Só que eu nunca tive coragem de praticar nenhuma delas. Graças a Deus. Mas o que era isso? Eu não sabia o que tinha dentro de mim. Mas eu tinha algo bom. Eu acordava de manhã e via o sol e falava assim, nossa, hoje está um dia legal para morrer. Nossa, o vento batendo uma brisa. Nossa, um dia tendencioso para a morte. Eu acordava assim.
Eu tinha, desejo pela morte. Eu adorava a morte. Porque eu achava que era um bom. Só que eu não sabia o que tinha dentro de mim. Um desejo, que era insuportável. Eu digo insuportável porque tinha dia que eu acordava, meu Deus, tomara que eu morra hoje. Eu não falava a Deus porque eu não acreditava em Deus. Eu falava, se eu morrer hoje é um dia bom. Eu falava, se eu durar até os 25 anos, durei muito. E muitas vezes, quando eu me embriagava, eu falava, tomara que eu estou como alcoólico agora. E morro. E Deus foi muito bom comigo. Porque eu tive diversas vezes à beira da morte por excessos de drogas, excessos de álcool. Então, eu sempre gostei de criar formas de drogas para ver se eu morria logo. Mas graças a Deus eu nunca tive uma overdose. No dia seguinte vinha aquela coisa, meu Deus, eu não consegui. Mas na próxima eu consigo. Até o dia que eu tive encontro com Deus. E fui entender que isso era algo que estava lá atrás dos meus antepassados. Porque meu pai se matou. Meu pai deu um tiro no peito e morreu. E eu não entendia essas coisas de maldições hereditárias. E durante anos eu vivi isso. Meu pai, quando eu tinha 12 anos, morreu. Se matou. E eu carreguei isso durante anos. Até ser liberto de algo que eu não sabia. Algo sutil. Então não deseja ter amigos. Eu era uma pessoa que eu me denominava como sociopata. Não sei se vocês ouviram esse termo alguma vez na vida. Sociopata é uma pessoa que não gosta de se relacionar com pessoas. Eu tinha aversão a pessoas. Eu não conseguia me relacionar com pessoas. Às vezes você não consegue se relacionar com pessoas. Aí as pessoas vão para aquelas coisas de dark, de punk, de heavy metal, de não sei o quê, para viver em sociedade isolada. Falo, pô, isso aí também é opressão? Sim, prisão. Lembra que eu falei, o diabo é sutil. E às vezes coisas irracionais te prendem. Então, doenças inexplicáveis, uma doença repentina para a qual não há explicação médica. E isso é particularmente real quando a enfermidade vem logo após o envolvimento com qualquer forma de ocultismo. Eu lembro quando eu era criança, uma das poucas lembranças que eu tenho de quando eu era criança. Eu lembro que quando eu dormia, eu acordava assim, bem sonolento. Eu olhava para o teto e eu via como se tivesse crianças no teto, abrindo o céu e olhavam para mim e começavam a falar coisas que eu não entendia. E muitas vezes eu ouvia aquilo e ficava doente. Várias vezes, durante vários anos, eu tinha essa visão e ficava doente. E às vezes quando eu olhava aquelas crianças, eu falava, ai, droga, de novo eu fui doente. Eu acordava mal. E não sabia o que era. Aí minha mãe, na santa ignorância dela, me levava uma benzedeira que morava do lado da minha casa. Aí a mulher me fazia um monte de coisa, me enchia de arruda, um monte de coisa. Eu ficava bom. Me amarrava mais ainda. E até então eu não sabia o que ia acontecer na minha vida. Preso. Estava enfermo, doente. Mas aconteceu algo lá na minha infância, que eu não vou falar ainda. Não deixa eu esquecer, vocês não lembram. Que marcou isso. Essa doença, essas enfermidades que eu tinha. E talvez você viva assim. Ou talvez há pessoas na tua família que vivem isso. Ou você herdou isso de alguém. Você fala, tua avó era assim como você. Ou tua mãe é assim como você. Ou teu pai é assim como você. Essa enfermidade você herdou do teu pai. Você é demônio. Sonhos constantes. Nós sabemos que é bom sonhar, mas existem sonhos que perturbam, trazem medo e aflição. Quantas vezes você teve sonhos que você sonhou que estava sendo perseguido? Teve sonho que estava, às vezes, nu, andando na rua? Ou só eu tive esses sonhos meio chapado? Andando descalço, falando, meu Deus! Eu acordava mal, ficava mal. Eu não sabia o que era. Então, havia coisas na minha vida que eu não compreendia. Eu achava que só eu era normal. Até descobri que isso eram demônios. Aí você fala, mas por quê? Eu nunca pisei no centro de Umbanda na minha vida. Mas por que isso aconteceu comigo?
Eu não entendi isso. As pessoas com perseguição, morte, serpentes, escorpiões, quedas em precipício, e você fica mal o dia todo. Eu acordo com depressão muitas vezes quando eu sonho com a minha mãe, que minha mãe faleceu durante uns 5 anos atrás. E durante esses 5 anos eu tive uma crise muito forte de depressão. Porque eu não aceitava a morte dela, que ela morreu de erro médico, e eu sonhava com ela, e eu sabia que não era ela, e muitas vezes ela falava no sonho: filho, estou voltando. Eu falava: sai, em nome de Jesus Cristo, da minha mãe. E a palavra de Deus diz que ela se repousa esperando o dia do Senhor. Até eu aprender a fazer isso, eu ficava mal. O diabo usava o quê? Uma brecha na minha vida, que era a saudade da minha mãe, para me gerar depressão. E quando eu aprendi a lutar contra isso, nunca mais ele tocou na minha vida. Porque o diabo usa áreas na tua vida, e às vezes você tem esses sonhos e acaba te prendendo. E você às vezes não compreende. Talvez você tenha tido algumas dessas experiências sobrenaturais, de adivinhação, ou teve visões de vulto, audições de vozes. Quantas pessoas aqui às vezes estão em casa: alguém me chamou. Só aconteceu isso comigo? E eu morava de frente para o cemitério, pensa. Aí eu olhava: nossa, acho que a morte está me chamando. Sempre essas coisas aconteciam comigo. Então eu via vultos. Às vezes eu tinha pressentimentos ruins e aconteciam aquelas coisas. Só coisa ruim. Eu falava: meu Deus, por que eu não tenho pressentimento dos números da Mega Sena? Não vinha. Misericórdia. Mas só coisa ruim. Ou talvez você passou por hipnotismo, que é aquela que a Seishonye faz. Não, Seishonye não, o Yoga faz. Né? Seishonye usa outra prática, mas o Yoga faz. Não é Yoga. O Yoga faz você ficar com a mente no plano zero, que é não pensar em nada, né? Que é a técnica que a gente usa no Kung Fu, para você não sentir dor. O hipnotismo ele faz com que você faça regressão, é isso. Talvez você fez isso. Isso é demônio. A vida passada, meu tataravô, né? Não, eu fui numa geração, não sei qual lado do quinto do Judas, que fui quem entregou a ceia para Jesus. O hipnotismo faz isso. E a palavra de Deus diz que uma só vida é dada ao homem. Pensa se você tivesse várias vidas, tivesse que prestar conta com Deus. Meu Deus, misericórdia. Senhor. Cirurgia espiritual. Não sei se você já ouviu falar do Dr. Fritz, que era um médico alemão, Bezerra de Menezes, outro médico, que faz aquela cirurgia espiritual, vai lá no centro de Umbanda, de Mesa Branca, perdão, vai lá, coloca uma compressa de gás, ou fura você e fala: ó, está curado. Talvez você tenha feito isso na tua infância. Talvez o teu pai te levou para curar uma bronquite, alguma enfermidade nisso. Isso é algo que te prendeu. Sem que você tenha consentimento. Como eu falei, premonição, né? Pressentimento de acidentes, mortes, percepções de ruído na casa, móveis, talheres, não aquele barulho que o móvel faz, né? Que isso é física. O sol ele dilata um móvel e quando cai a noite esfria, faz. Isso não é sobrenatural, isso é física, tá? Isso aí é normal. Mas o que eu estou dizendo aqui, às vezes você ouve móveis se arrastando, ouve às vezes talheres ali, ou passos, copo quebrando. É isso que eu estou dizendo. É isso. Talvez você vive isso na tua casa. Viagens para fora do corpo. Isso hoje em dia é muito usado nessas coisas de Wiccas. Não sei se vocês já ouviram falar. Já viram falar de Wiccas? As bruxas, novas bruxas da nova era. Já ouviram falar? Aqueles feiticeiros de... Como chama, filho? Esse nome é... Como? Isso. Isso é usado nessas coisas que os jovens vivem. Eles saem do corpo e vão para outro lugar. Na magia negra é usado isso. Viagem que você sai de todo o corpo. Isso é demônio. E os Wiccas, que são as bruxas que hoje têm faculdade de bruxaria, não sei se você sabe,
Eles praticam isso. Nós fizemos uma libertação de 3, 4 bruxas lá em São Paulo. Eu fiquei doido, bobo de saber quantas coisas elas tinham. Umas pilhas e pilhas de livros, roupas, um monte de coisas. Eu falei, meu Deus,